Olá, estamos aqui mais uma vez, né, apresentando esse podcast, Os Improváveis. Hoje nós estamos aqui, eu, Carla de Deus, Luciana dos Anjos. Estamos aqui com uma pessoa maravilhosa, uma pessoa determinada, cautelosa, cheia, né, de objetivos, uma mulher que passou por experiências incríveis e ela vai ter aqui a propriedade, né, o momento dela de falar, né? Nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, mulher de Deus, serva, esposa, mãe, filha, e hoje é um grande prazer poder recebê-la aqui no nosso programa, né, cujo nós temos o título Os Improváveis. E conta para nós, Zuleika, uma mulher linda. Conta para nós aí como é que foi o momento, né, os momentos improváveis a contar da sua infância. A minha infância, eu sou de uma família que não nasci em berço evangélico, né? Nunca passei uma necessidade, não tive provações na infância, sempre estudei em colégio particular, não era nada assim que de ruim, né? O que não era bom era a parte do meu pai, né? Meu pai veio de uma família assim, onde o alcoolismo, né, é muito forte, né? Meu avô e aí meu pai. Essa era a parte assim mais chata, né, da minha infância. Mas cresci, fui uma adolescente também normal, né? Saía, me divertia, tudo muito esperado, né? Na idade. Mas eu conheci meu marido, eu tinha 13 anos, né? Uma criança ainda. E seguimos namorando, e aí com 17 para 18 anos eu engravidei, e a gente já estava comprando algumas coisas para casar, né, e tudo. E aí engravidei, casei, ficamos morando um tempo na minha mãe. Depois aí compramos um terreno, construímos a nossa casa. Passou um tempo, nós fomos para nossa casa e ficamos lá, e tudo a gente foi conquistando com o nosso trabalho, né? Eu sempre trabalhei fora, sempre ele também, muito trabalhador, muito esforçado, né? Trabalhava com eventos de garçom e fazendo faculdade também de geografia. Hoje ele é um professor de geografia e que ainda também trabalha com eventos, né? Que essa vida aí de se vira nos 30, né? E eu trabalhava também, já trabalhei já fui vendedora da Casas Bahia, já fui promotora de vendas da Valita, da Philips e da L'Oréal, né? E quando eu estava trabalhando na L'Oréal, né, foi quando eu conheci uma amiga que começou a me apresentar a Jesus. Até então, a sua família, cada um tinha a sua... Não. A minha família, a maioria, são católicos não praticantes, só uma tia minha que ela é praticante, mas a família do meu pai em si, a maioria é Umbanda e Candomblé, né? Então, essa era o ensinamento que... né? Se eu tivesse que escolher algo, né, o conhecimento que eu tinha, a convivência... a proximidade seriam com essas religiões, né? Mas eu sempre falo que tem pessoas que falam assim, eu fui pela dor, é melhor você ir pelo amor, né? E eu não fui pela dor, graças a Deus, sabe? Eu sempre falo assim, né? Eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu entrarei. E eu acho que Jesus bateu na minha porta, eu abri, né? Olhei, me apaixonei por ele e falei, vambora, né? Isso aí. E entrei. E foi na Igreja Nova Vida, né? Onde eu comecei ali, frequentando os cultos, né? Uma igreja assim, gostei muito da igreja. E ali decidi, me batizei, foi no ano de 2001, onde eu me batizei. E ali fui, seguindo, né? A minha vida cristã. Nesse período você já era casada, né? Sim, eu casei com 18 anos. O seu esposo te acompanhou? Não, né? Então, tem algumas coisas que
é muito improvável, né? Uma evangélica, meu marido testemunha de Jeová. Muito diferente, né? Os testemunhos de Jeová, eles são muito rígidos em algumas regras deles, né? Eles não cedem muito, né? Claro, né? Teve muito embate, momentos bem difíceis, né? Onde falei, meu Deus, não tem como, né, prosseguir nesse casamento, né? Mas meu marido, tirando essa parte, né, ele é maravilhoso, né? Para mim, ele não é um homem ruim, a gente passeia, ele não é um homem, como é que se fala, pão duro, né? Cada um respeita, né? Desde que não... Hoje em dia, no começo tinha uns pega pra capar, né? Não era assim fácil, não. Hoje, com a maturidade, né? A gente já tem 30 anos de casados. Sim. Então, hoje em dia, eu respeito mais, né? Porque eu acho que eu era mais... Ele nunca me proibiu de ir pra igreja, nunca ficou de falar. Eu é que era a cri-cri mesmo, né? De ficar falando e tudo, até porque eu exigia muito, né? Eles não comemoram aniversário, e eu queria a presença dele no aniversário do meu filho, era uma dor minha muito grande, né? Enfim, mas é um parceiro de vida mesmo, né? Tá aí junto comigo, né? No momento mais difícil da minha vida. Sim. Né? E nós queremos também, né, Zuleika, que vai chegar um momento que o Senhor, né, como bateu, né, porque o Senhor bate na porta do nosso coração, bate para todos, né? Uhum. Eu creio que vai chegar uma hora que ele vai abrir, quando Jesus, né, já bateu várias vezes, e uma hora ele vai abrir e vai estar andando aí lado a lado com você. Amém. E no momento, vamos voltar, né, no momento que você falou que trabalhou em vários lugares, né? E nessa caminhada do trabalho, né? Procurando trabalho, você ficou por muito tempo. Quais eram os períodos que você permanecia em cada trabalho que você passou? Eu ficava um tempo até considerável, né? Assim, eu trabalhava de promotora de vendas, né, em freelances, aí logo depois eu consegui na L'Oréal, e aí na L'Oréal eu fiquei acho que uns 2 anos, e a supervisora da Aroma do Campo me olhou, gostava muito do meu trabalho, e ela me convidou para ir para a Aroma do Campo, e lá o salário era melhor, plano de saúde, muitas coisas que na L'Oréal, né, nome não tinha, a Aroma do Campo era bem melhor. E aí eu saí da L'Oréal e fui para a Aroma do Campo, fiquei na Aroma do Campo também por... Assim, agora tem tanto tempo, né? Não lembro direito quanto tempo eu fiquei na Aroma do Campo, mas eu fiquei um bom tempo também na Aroma do Campo, né? E na Aroma do Campo, né, assim, uma parte também da minha vida, né? Hoje eu tenho 2 filhos, né? O Matheus e o Miguel. O Matheus vai fazer 30 anos. Mas o Matheus, ele sempre foi uma criança, né, que ele tinha as comorbidades dele, né? Ele tinha, né, o TDAH, os transtornos, né? Por isso que eu falo, hoje eu sou psicóloga, mas porque eu fui tendo esse contato com a psicologia, né? Desde da minha gravidez, né? Eu fiz formação de professores, ali eu tive um contato com a psicologia, eu sempre pensei na possibilidade de um dia fazer, né, a psicologia, mas enfim, você casa, né, você tem filho, você casa, e esses sonhos foram sendo adiados, né? E nessa época da Aroma do Campo, era um momento em que eu trabalhava em Copacabana, vinha para casa, pegava meu filho e levava para fazer as terapias dele, né? Que era algo muito necessário, né? Que ajudou muito ele. Foi muito cansativo, né? Porque assim, você sair de Nova Iguaçu para Copacabana era algo que era muito cansativo para mim, né? Mas Deus me dava forças ali de alguma maneira. Sim. E você teve várias metas, né?
Quais foram as metas, assim, que você determinou e você conseguiu? Então, as metas, eu não tinha uma meta até então, sabe? Minha meta era, eu preciso construir minha casa, eu casei, né? Agora eu quero sair da casa da minha mãe, eu quero construir a minha casa, terminar de construir minha casa e viver minha vida, né? Eu, meu marido, meu filho, da melhor forma possível, com dignidade. Então, eu sempre trabalhei, assim, vai para Copacabana, vai não sei aonde, né? Quando me deixava em Nova Iguaçu, era maravilhoso, né? Que você trabalha perto de casa. Então, até então eu não tinha, assim, essa meta, né? Eu sempre tive uma vontade, mas eu procrastinava muito também. Eu falava assim, não, vou fazer uma faculdade agora. Ai, não, tem filho pequeno, tem isso, tem aquilo. A vida da mulher, né? Sim. Que trabalha, a culpa, né? A mãe que sente muita culpa porque já está trabalhando. Imagina, você vai sair do trabalho, você ainda vai para a faculdade, e seu filho? Exatamente. Muito complicado. E aí eu fui adiando, até que eu engravidei do Miguel. Isso aí já tinha se passado 14 anos, né? Quando eu tive meu segundo filho. E ali eu falei assim, eu não quero mais ter que trabalhar, deixar filho com um, sabe, filho com outro. Eu falei, não é isso que eu quero mais. E aí eu comecei a pensar na possibilidade de voltar a estudar, né? E comecei a estudar, né? Deixei o Miguel crescer um pouquinho. Quando o Miguel tinha mais ou menos 3 anos, eu entrei na faculdade. Eu vi uma oportunidade, né? Não sabia nada. E, tem o FIES, vai lá e tenta. Eu falei, eu sou assim, Carla, tem uma oportunidade, eu quero fazer alguma coisa. Tem uma oportunidade, eu vou ali investigar aquela oportunidade. Se der, eu entro. Eu não faço nada que vai me custar muita coisa, sabe? Eu tento ser o mais pé no chão possível. Sim. Né? E eu acho que o tratar de Deus comigo foi justamente nessa questão. Porque eu tenho que ter o pé no chão, eu tenho que ver as coisas ali palpáveis para eu poder entrar. Esse mundo sonhador... Não é de qualquer maneira, né? Não é de qualquer maneira. E aí, quando eu falei assim, poxa, eu queria... Aí fiquei sabendo. Tem lá na universidade tal, né? Na Estácio tem o FIES. Vamos lá e tenta. Eu falei, então tá bom. Peguei, fui lá, fiz a prova. Deitada assim em casa, fui lá, fiz a prova. Marquei, né? E fiz a prova e tudo. Passou, é uma prova bem simples, básica. Não é nada extraordinário, que, olha, eu não sabia, Deus abriu. Não, é uma coisa bem fácil, né? E consegui. Entrei... Aí paguei um pouco ali, aí logo depois, né, fui dando entrada, veio o FIES, eu comecei a fazer. Aí fiquei trabalhando com eventos, porque me permitia cuidar do meu filho, né, que ele era pequeno, tinha um adolescente. De manhã, à noite meu marido geralmente estava em casa, eu ia para a faculdade. Então tudo programado, organizado. Né, tudo organizado, né, porque eu acho que tem que ser assim, né. E fiz ali os 5 anos de faculdade, trabalhando, fazendo a faculdade, né? Mateus, né, meu filho mais velho, né? As questões psiquiátricas dele começou a piorar, né? Onde começou a aparecer mesmo, a ter surto, havia um diagnóstico da bipolaridade, inclusive, né, não sei nem se... Eu vim preparada para falar do câncer, né? Do momento do câncer, né? Mas hoje, nesse momento que eu tô aqui, ele tá, não sei, né? Na Central, na Providência. Quarta-feira agora ele saiu de casa, né? E tá por lá, né? E tá na mão de Deus. Tá na mão de né? Deus. Porque o que eu aprendi, o que tá no meu controle é o que eu posso fazer. O que eu não posso fazer, eu coloco na mão de Deus. Sim. Né? Então, por isso que eu tenho essa... Sabe, eu quero isso. Você tem esse caminho, eu vou lá e faço. Né? Eu quero isso. Não é possível? Eu falo, Deus, eu quero. Mas se você puder, né? Isso aqui não tá na minha mão, tá nas tuas mãos. E aí, eu entrego na mão de Deus. E se for da vontade de Deus, Ele vai fazer. Né? Claro que às vezes a gente fica, né? Poxa, Deus...
E é onde eu queria entrar, pegando esse gancho aí de você falando de Deus, você como serva, né? Você está passando por momentos tão difíceis que só você e Deus, né, sabem. Como serva, fala um pouco aí para os seguidores. Você como serva. Eu, como serva, eu sou aquela pessoa que eu amo meu Jesus. Eu não duvido do amor e nem do poder dele. Mas, às vezes, eu tenho aquela dúvida. Poxa, Deus, você faz na vida de tantas pessoas, por que você não vai fazer na minha? Sabe? Aquela dúvida do homem, né? Sim. E exatamente é nesse momento que Deus entra para minha vida, né? Quando eu, passando a mão aqui assim, senti um carocinho, né? E falei, estranho. No outro dia eu fui no médico. Aí ele olhou, não. Eu sempre tive problemas de garganta, né? Aquela coceira, já operei garganta quando eu era pequena e tudo. E fui... Não, é só um problema de garganta, né? Vamos tomar um remédio aqui, um antibiótico, e vai melhorar. Só que aí era algo que dia a dia foi crescendo. Você sabe? foi observando, né? Eu fui palpando e eu vi que ele estava crescendo. E dentro também, na amígdala, né? A amígdala também estava crescendo, estava até feio. Mas não me impedia de comer, de engolir. Mas nesse processo ali, eu fiquei muito angustiada. Né? Foi algo assim que a gente dá um medo, né? Normal, né? Somos seres humanos. Muito, né? E eu sempre falei, eu uso muito uma coisa lá em casa, né? Mudando um pouquinho de assunto, né? Quando eu quero gastar, e aí meu marido fala assim, né? Não vamos... Eu falo, não, Deus proverá. Né? Eu boto Deus, às vezes, em cada situação, né? Não tem nada a ver com isso. Né? Aí Deus fala, não tem nada a ver com isso, né? Mas eu sempre falo, né? Sim. Deus proverá, né? E aí eu fiquei, né, assim... fiquei nessa situação, eu falei assim, bom, Deus está no controle, Deus proverá. Em nenhum momento eu imaginei que poderia ser um tumor maligno. Por quê? Porque câncer não é histórico na minha família. Ninguém na minha família, do meu pai, da minha mãe, que eu lembre, assim, fez quimioterapia, passou por esse processo, né? Embora a família do meu pai, por eles ter muito contato com o álcool, né, e o cigarro, alguns tios meus tiveram, já no final da vida, não fizeram o tratamento, né? Teve alguma coisa ali, sentiram, se internaram, viu que era tumor e dali já faleceram. Estava no processo. Já estava no processo de falecer. Então não era algo que eu imaginava que eu iria passar. Poderia imaginar que eu poderia ter outras doenças, né? Mas o câncer em si, eu não imaginava que eu ia passar por isso, né? Aí, o que é mais improvável, né, foi a calma e a paz que Deus me deu. Eu lembro que a pastora Patrícia falava assim para mim, Zuleika, parece que estão falando isso para você, tu tá gripada. Porque eu não conseguia ficar no desespero, era uma calma que não vinha de mim. É a paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento. Porque vinha dele. Sim. Porque era um momento onde eu tinha o direito de ter medo, eu tinha o direito de ficar ansiosa, mas, sabe, aí Deus falou assim, ó, agora, né, tudo aquilo que você faz contando com você, agora você vai ter que contar comigo, né? Só que antes disso, Carla, né, o que aconteceu, né? Eu fui, senti, foi crescendo, aí o médico enrolando, fui no outro médico, numa otorrino, ela falou, não tô gostando do que eu tô vendo, vamos fazer uma ressonância. Fiz a ressonância. Quando eu tava ali, no processo da ressonância, esperando ainda o resultado, eu estava sentada lá na parte de cima da igreja, né, no primeiro banco, e olhei
E aí Deus me deu uma visão. Eu muito magrinha, com o cabelinho assim repicadinho, dando um culto de ação de graça. Ou dando um testemunho, uma gratidão. E eu falei assim, Deus, então vai vir algo pesado aí, né? Falei, tá nas tuas mãos. Porque o que não tá na minha mão, né? Sim. O que eu não posso resolver, o Senhor vai resolver. Da melhor forma possível. Às vezes a melhor forma possível de Deus resolver seria me levar, né? E fui na Ioná fazer unha. Conversa vai, conversa vem. Comentei com a Ioná, falei, pô, Ioná, tô preocupada, fiz uma ressonância, veio um resultado. Já tinha pego um resultado, né? E pedindo uma biópsia, e dando aquelas nomes, Sim. né? Neoplasia, aquelas coisas todas. E a Ioná foi fazendo a minha unha e falou assim, Zuleika, você tem algum dinheiro? Eu falei assim, como assim dinheiro? Pra quê? Ela falou, não, eu acho que você vai precisar de um plano de saúde. Você tem plano de saúde? Eu falei, não tenho. Ela, peraí. Aí liga para um, liga para outro, que não sei o que e tudo. Meu marido tinha sido mandado embora de uma escola que ele trabalhava, então ele tinha recebido um dinheiro. E aí a gente conseguiu adquirir esse plano de saúde, né? Sim. Por uma cooperativa, tudo. E fiz o plano de saúde. Veio logo, uns 15 dias eu já comecei a usar esse plano, né? Então, olha que improvável, né? Porque você precisa ter um plano, você precisa esperar todo o tempo, né? Pro plano. Ter a carência, né? Carência, exatamente. E aí não, ali mesmo, sabe? Deus foi providenciando, né? Porque tudo como eu quero fazer tudo direito, eu falei, então vou lá procurar a Secretaria da Saúde, aquela coisa toda, o caminho que eu vou achar. E aí Deus já abriu essa porta aqui, totalmente improvável, né? Abriu essa porta desse plano de saúde. E ali eu comecei a buscar por médicos, e aí Deus foi colocando os melhores profissionais humanos, sabe? Porque o primeiro médico que eu entrei em contato, eu nem sabia que existia médico de cabeça e pescoço, né? A gente sabe assim, cardiologista, ginecologista, mas eu falei, cabeça? Até o próprio INCA, ele é dividido. Cabeça e pescoço, membros inferiores, superiores e abdômen. Ele tem suas áreas ali, é dividido. Eu nem sabia que existia isso, né? E aí procurei, né? Entrei em contato, uns não podiam, outros não davam, aí consegui um, eu falei, esse daqui, fui lá. Fui, apresentei tudo, marcamos a biópsia, ele muito gentil. E aí, no momento da biópsia, ele falou assim, olha, se eu mandar essa biópsia aqui pelo plano, vai demorar um pouco. E eu acho que o tempo não está muito a teu favor, porque cada dia mais está crescendo muito. Então, era algo que eu passei a mão para sentir, já estava do tamanho de um limão, né? E aí eu falei assim, você tem dinheiro para poder pagar a biópsia? Eu falei, quanto é que é? Aí também não foi muito caro na época, acho que foi uns 250, alguma coisa. Aí dali fez a biópsia, meu marido pegou, levou no laboratório que ele quis, que ele indicou. Sim. Fiz no dia 12 de abril. No dia 13 de abril, à noite, ele liga. Aí meu marido atende, ele queria falar com meu marido, mas meu marido totalmente desesperado, ansioso, não sei o que eu faço, me deu, né? E aí eu lembrei daquela visão, né? Falei, já sei o que vem, né? Ainda mais para ele ter ligado uma hora dessa. Aí ele falou, Zuleika, saiu o resultado da biópsia e tá aí, né? Carcinoma, são os nomes grandes, né? Carcinoma, não sei o que. Eu falei assim, tá bom, amém, vamos ver agora, né? Aí fui lá, para poder, logo depois fui lá para poder tirar os pontos, né, que eu fiz a biópsia. E aí, uma prima minha já tinha um contato, né, que o filho dela fez um tratamento de leucemia, porque a família do marido dela tinha esse histórico, né, de câncer. E aí ela me indicou um médico, aí eu falei para ele falou assim, não, eu sou hematologista, não é minha parte. Eu vou te encaminhar para um outro médico, lá em Botafogo. E aí fui lá, e aí os médicos maravilhosos, né?
Dr. Tel, a enfermeira, sabe? Parece que Deus, assim, olha lá do céu e fala assim, ó, você vai tratar da oncologia. Selecionou, né? Eu acredito assim, eu não conheço tantos profissionais, sabe? Mas para mim, acho que Deus selecionou, né? Porque ele pegou, ó, sabe? Eram médicos que, apesar, né, da gravidade, porque a gente está falando de um câncer, de células que não estão trabalhando bem, né? Mas eram pessoas assim que te davam, desde o porteiro, a recepcionista, era todo mundo muito receptivo, né? E ali fomos, aí começa exames, né? Aí faz PET scan, exame daqui, exame dali, exame de sangue, e confirma tudo. Aí começa o tratamento, né? Começamos o tratamento de quimioterapia e fazia na segunda-feira a quimioterapia. Eu fiz um tipo de quimioterapia que eu também nunca tinha visto, né? Antigamente eu precisaria ficar internada. Como hoje em dia as coisas estão mais modernas, era um aparelhinho, né, que eu colocava aqui, aí fiz a cirurgia do catéter, coloquei o catéter e eu vinha, né, segunda-feira, e eu ficava até sexta-feira com aquele que ia... De hora em hora ele vai liberando medicação. Ele ia liberando aos pouquinhos, né? Uhum. Né? Aos pouquinhos ele ia liberando. Segunda-feira eu fazia a quimioterapia. Terça-feira eu atendia online, né? Normal, sem sentir nada. Aí quarta, o caminhão passava em cima de mim. Quando você soube, te deu medo? É isso que é improvável. Eu não senti medo, sabe? Eu não senti medo. E aí, quando o médico também olhou o exame, ele falou assim pra mim, Zuleika, é curativo. Não é controle, não tem em nenhum outro órgão. Então, também me apeguei naquilo ali. Sim. E isso que era estranho, eu não tinha medo. Eu não tinha, assim, a única coisa que eu ficava muito receosa é porque, na época, Miguel estava com 11 anos. Então eu falava assim, poxa Deus, não queria que o meu filho ficasse sem mãe. Aquela coisa de mãe, né? Não era eu morrer, sabe? Era meu filho não ficar sem mãe, porque... Falei, ele é muito pequeno, né? 11 anos. Mexe com a gente. Mexe muito, porque eu sempre tento ser muito prática, né? Eu falei, tá, meu marido vai sofrer, vai, mas depois vai casar, né? O outro mais velho já estava com 20 e poucos anos, vai sofrer, vai, mas vai saber se virar um pouco mais. Mas o de 11, né, eu ficava assim, ai meu Deus, por ele, né, não queria muito continuar viva, por ele. E está, né, está, e tanto é que Deus vai, creio aí, que tu passou, vai passar, já passou, e até que ele venha. Exatamente. Né, minha linda? Esse processo durou quanto tempo até hoje? Então, foi um processo que durou muito rápido, tá? Eu comecei meu tratamento em junho de 2021. Em outubro de 2021, né? Meses. Uhum. Acabou o processo. Só que a quimioterapia não foi o pior momento. A quimioterapia eu levei de boa mesmo, sabe? Tinha aquela coisa toda, né? De ter náusea, ter enjoo, ter diarreia, nem era tanto assim, mas eu levei assim. E aí o médico falou pra mim, olha, agora eu preciso que você coma, que você engorde muito, tá? Porque o processo da radioterapia é um processo que não vai ser... ele falou, olha, é um tratamento rápido, não é um tratamento longo, porém é um tratamento agressivo, né? E aí, não tinha a menor ideia que era isso, né? Porque na quimioterapia, eu pensava assim, quem nunca teve uma dor de barriga? Sim. Né? Uma diarreia? Eu já tive, então, quem nunca vomitou? Já vomitei, então, mas é um vômito diferente. Você já foi, né? já foi trabalhando sua mente, né? Já fui trabalhando a minha mente. Trabalhando a minha mente, exatamente. Era mais intenso, né? E uma das coisas, sabe, que eu usei muito, né, que eu usei a psicologia a meu favor,
Eu usei duas coisas, sabe? Eu usei a fé e usei o otimismo. Porque o otimismo não é aquilo assim, tá tudo bem. O otimismo é, olha, tem uma situação aqui que não tá legal, não tá favorável, mas ela pode ficar. Então eu olhava, quando ele falou para mim que é curativo, eu fui otimista nesse sentido. Sim. E eu não fiquei reclamando, nunca cheguei para Deus porque nunca, em nenhum momento, sabe? Só passa comigo, né? Exatamente. E Carla, as experiências com ele, sabe? Eu que sou uma pessoa muito pé no chão ali, preciso do concreto, sabe? Foram experiências, né? Eu lembro que uma noite eu tava... era sempre às quarta-feira, né? Eu tava enjoada, e aí é uma dor de cabeça que vem, sabe? Que te deixa uma agonia. Eu já sabia que logo dali vinha eu ia vomitar. E aí meu marido tinha que trabalhar no outro dia, minha mãe muito cansada já também, dormindo no quarto com os meninos. E eu falei, vou ficar quietinha aqui. E aí fiquei. E sentindo uma presença de, sabe, eu mesmo, ai, parece que eu tô só, mas eu senti a presença de Deus. E aí uma amiga minha foi e mandou uma mensagem de madrugada. Eu acabei de levantar agora, né? Tava de joelho dobrado, acabei de levantar agora porque eu tava orando por você. Deus mandou orar por você. Isso era 3 horas da manhã. Ela mandou uma mensagem até acreditando que eu não ia ler naquele momento, né? E aí quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, eu realmente não estou só. Né? O Senhor tá verdadeiramente aqui comigo e eu podia sentir ele fazendo um carinho no meu rosto. Glória a Deus. Deus é lindo, né? Nossa, eu senti assim, sabe? Eu falei, Deus, muito obrigado. E aí, sabe, é como se eu sentisse assim, Sim. Filha, tô aqui, né? E foram esses momentos assim, sabe, que quando hoje eu penso em reclamar alguma coisa, eu lembro desse momento, sabe, de tudo, né? Da porta que Deus abriu de um plano de saúde, né? Financeiramente, as pessoas, eu fui muito abençoada, porque era tanto Pix que entrava na minha conta, sabe? Ah, fala o teu Pix aí, e eu sou uma pessoa muito envergonhada, não, que isso, não quero, né? Não, e aí eu mandava e entrava, né? Amigas minhas, pessoas, a igreja, sabe? Então, eu fui vendo ali o agir de Deus, o né? agir de Deus naquilo que eu não poderia, porque eu ficava assim, gente, como é que vai ser agora? Eu não vou poder trabalhar, como é que eu vou pagar minhas contas? Sabe? Como é que eu vou pagar o plano de saúde? E tudo isso, né? E aí acho que Deus falava assim, agora você vai ser totalmente dependente de mim. Porque era algo que eu meio não me sentia confortável, sabe? Eu nunca fiz algo assim e eu sou totalmente dependente de Deus. Hoje eu falo, eu sou totalmente dependente de Deus. Aí tem coisas que a gente vai entendendo, né? Que precisamos passar por alguns processos para dar até Deus dar uma lapidada na gente, né? Exatamente, porque eu tinha vontade de engravidar antes, não posso, porque meu trabalho não dá, sabe? Tudo era muito programado, tudo muito calculado, né? E aí, quando, né, vem o câncer, eu comecei a viver experiências que eu era totalmente dependente do amor, da misericórdia de Deus, né? E essa paz, né, que excede todo entendimento, que Ele me deu. E aí passou, né, os 3 ciclos da quimioterapia. E aí, quando o médico falou, olha, eu quero que você engorde, porque a radioterapia agora é um processo bem complicado. E, de repente, você vai emagrecer, você vai perder um pouco. Tudo bem, vamos lá. Aí dei uma pausa de 1 mês, comi, engordei um pouquinho, né? Começamos o processo da radioterapia. Aí foi a parte tensa, né? Porque todo mundo acha que a quimioterapia é uma parte ruim, mas dependendo do tumor, a radioterapia para mim foi horrível. Não tinha outra palavra. Porque como era aqui, né? Então queimava por fora, mas imagina por dentro. Então não era possível, né? Eu amo pão. Aí eu fui comer pão seco, não descia. Então era só comida muito molhadinha.
E, ao mesmo tempo, foi a parte que eu tive mais enjoo. Foi um momento também... eu produzia um excesso de saliva que, quando eu comia, juntava saliva e tudo, não dava. E aí minha mãe começou a fazer uns sacolé, sabe? Mãe, né? Mãe, você é maravilhosa. Te amo muito. Muito obrigada, mãe. E aí, minha mãe fazia uns sacolézinhos, né? Comprou uma caixinha de isopor, colocava 3, 4. O sacolé ia, o sacolé voltava, sabe? Eu não conseguia, eu botava um pouquinho. E aí, conforme foi indo, né? 33 sessões, né? Todo dia, eu saía de Nova Iguaçu, ia lá para São Francisco, né? Em Niterói, porque a equipe era maravilhosa e a gente continuou com a mesma equipe, né? E fui indo. E foi um processo muito dolorido, porque ali eu comecei a emagrecer, eu comecei a cada dia, de um dia para o outro, era 1 quilo, né? Então a gente vai ficando fraca, aí a comida não desce. Foi um momento muito dolorido. É um período que você tem que... Eu vou ter que me apegar aqui, porque mais e mais... Porque tá difícil esse processo agora. Tá difícil. E aí eu me apegava na visão que Deus me deu. Meu culto de ação de graças. Eu falei, então eu vou vencer esse processo. Você apegou nessa visão, né? Aí é que veio a fé e o otimismo junto. Que eu falei assim, Deus, muito obrigado. Porque acho que se Deus não tivesse me dado essa visão, né? Eu acho que Deus sabe, né? O quão ansiosa eu ficaria, né? Porque todos nós temos ansiedade. E Deus acho que me deu isso, sabe? Antes de começar. Ele falou assim, ó, você vai passar por um momento, mas você vai ser curada, né? E eu me apeguei nisso. Não tô romantizando, sabe, esse processo. Foi um processo muito dolorido. E assim também que eu soube, né? Eu coloquei, né, na minha rede social, assim, né? A psicóloga tá com câncer e agora, porque eu precisava liberar os pacientes, né? Tinha todo um esquema ali, né? Pessoas estavam sendo cuidadas por mim e eu teria que dar uma pausa ali, né? Então eu tive que fazer toda essa estrutura para poder seguir. E eu perguntei para uma psicóloga como que era porque a psicóloga é uma profissional que cuida, né, dessa parte emocional, né? Eu perguntei para ela assim, vem cá, e vocês também precisam de uma psicóloga, né? Sim. Nesse momento você também... Sim, então lá onde eu fazia, eles tinham tinha psicólogas também, né? E aí eu fiz acompanhamento com uma ali, mas eu tava tão bem, sabe? Psicologicamente, eu conversava de vez em quando e tudo, mas como era Niterói, então era tudo muito programado, né? Que eu saía de casa mais ou menos 1 e pouca, 2 horas para não pegar trânsito, para ir, para fazer a radioterapia, que era muito rápido, e voltar sem pegar não pegar o rush, né? O trânsito, né? E eu fui dando conta. De alguma maneira, eu fui conseguindo dar conta, né? E aí eu colocava, sabe? Eu coloquei na rede social todo o processo da quimioterapia, e as pessoas me mandavam muita mensagem, muita oração. Foi um povo, assim, o povo de Deus, né? Que povo maravilhoso, né? Porque eu não tive só a ajuda da minha igreja, da oração da minha igreja, sabe? Eu tive oração, eram igrejas em Jaconé, Saquarema, eram outros estados, pessoas que me conheciam. Não, a minha igreja está orando por você. Eram muitas pessoas, sabe? Que, assim, eu fui vendo agir... Te deram cobertura de orações. Me deram coberturas de orações. No momento também que eu estava sendo abençoada financeiramente, eu recebia Pix até valores altos, né? Assim... Eu tinha uma paciente minha, que ela mora nos Estados Unidos, e ela mandava uns valores, assim, R$800, tinha uma outra que mandava 500, né? E aí teve uma hora que eu olhei um Pix de uma irmã, né, da igreja, de R$15. Aí eu falei, Deus, não, acho que eu vou começar a pedir para parar, né? Porque a pessoa, né, R$15, a pessoa... eu agradeço, né? O pouco com Deus é muito, mas...
acho que eu vou falar, né? Não, olha, pode falar para as pessoas pararem, né? E aí Deus falou comigo, né? Não, né? Não se retém a bênção. E eu falei, amém. É porque na sua cabeça você, tipo assim, não é porque o valor era pouco, porque assim, poxa, as pessoas estão se preocupando ao ponto, às vezes pode ser o pouco que ela tem ali, ela quer dividir comigo. Pois é, foi nesse sentido, né? foi uma preocupação, Sim, não sim, no Esses 15 sentido. reais pode fazer falta. Sim, Sim. né? Porque eu falei, de repente ela tinha Aham. pouco ali, e ela falou, como é que eu vou dar, né? Exatamente. E aí Deus falou, não se retém a bênção. Sabe? Eu Exatamente. falei assim, amém. Né? E, inclusive também, eu lembro que antes de começar também o processo, o pastor Eli fez um pedido lá na igreja, né? Que quem pudesse dar algum valor. E aí eu tinha um valor e eu falei assim, não vou dar esse valor não, porque esse dinheiro que eu estou guardando vai ser para esse tratamento, né? Que eu não vou trabalhar e tudo. E aí Deus falou assim, dá, porque quem está pedindo sou eu, né? E aí eu dei. E depois que eu realmente dei esse valor, eu até falei isso para ele, né? Ele nem esperava, né? E depois que eu dei realmente esse valor foi onde a provisão financeira veio, né? Então Deus também, ele é um Deus de amor, né? Mas ele também testa, né? Sim, o nosso coração, né? Onde está seu coração, né? E eu fui vendo esse cuidado, esse carinho, esse amor de Deus. O tratamento a radioterapia foi algo muito, muito pesado de se viver. 33 dias ali. E aí eu fazia as postagens, as pessoas me mandavam mensagem. Eu também levei muita coisa no bom humor. Às quinta-feiras, eu sempre alguém me levava, né? O meu sobrinho, o meu irmão, minha família. Eu tive O seu apoio da sua família. Não, minha rede de apoio, a minha rede de apoio, assim, minha mãe, meu esposo, meu irmão, meus sobrinhos, sabe? Eram pessoas fazendo rifa para poder me ajudar, amigos, né? Minha comadre, sabe? Meu compadre também, né? Márcia, Magno também. Eu não gosto nem de ficar falando muito nomes, né? Mas eu tive pessoas que ficaram muito próximas, a pastora Patrícia, né? A diaconisa Andréia, a irmã Júlia, né? A mãe dela. Eram pessoas que estavam muito ali próximas a mim, que iam ministrar Santa Ceia para mim, e eu só dava um golinho no vinho, porque o pão não descia, né? Uma das consequências, né, que eu fiquei é não ter muita saliva, né? Então eu vou falando e vou sempre precisando aqui beber um pouquinho de... beber líquido, né? Assim, comer uma empada, algo, né, que só com 1 litro d'água eu consigo comer, né? Mas eu fui levando as coisas no bom humor. E aí eu lembro que uma vez eu fui de ônibus, né? Era em Niterói, porque quinta-feira meu marido saía, ia para lá. Porque aí depois o processo mudou, né? Eu não fazia uma quimioterapia a cada 21 dias. Eu fazia uma quimioterapia toda semana e a radioterapia todo dia, de segunda a sexta. Então foi bem debilitante ali para mim. Mas eu ainda estava bem. Então eu consegui ir. E aí quando eu cheguei, né, em Niterói... eu enjoei, aí vomitei ali, me mijei toda, né? E aí falei assim... Aí eu fui e falei, e agora? O que eu vou fazer, né? Aí fui... Aí lembro que eu fiz uma postagem, né? Eu falei assim, olha, gente, a melhor forma, né? Vou precisar comprar uma calça e meu marido nem vai poder reclamar que eu tô gastando, né? Siga-me para dicas matrimoniais. Eu tentei, assim, o máximo de bom humor possível, olhar numa perspectiva positiva. Eu acho que isso me ajudou muito. Fazer um momento leve, né? Exatamente, porque quando eu estava fazendo a quimioterapia semanal, tinha uma menina do nosso lado que ela usava aquela touca, né, para não cair o cabelo. E a gente, assim, conversava, porque como era uma clínica de plano de saúde, então tinham pessoas, assim... Tinha um senhor lá que falava que ia viajar para a Grécia para encontrar a filha. Tinha um que ele era servente e ele tinha plano de saúde da empresa, estava fazendo aquilo ali. Então tinha todos os níveis de classes sociais e todo mundo estava ali igual,
sabe? E a gente tentava fazer tudo de uma forma leve, a gente brincava. Mas quando eu olhava para ela, aquela touca congelada, aquilo incômodo para ela, sabe? Enquanto a gente estava ali, até rindo, né? Era tão ruim, eu olhava para ela assim, ela, aquilo gelando e tudo, eu falei assim, meu Deus, né? Mas era uma opção dela, Sim. né? Era uma escolha dela. E o meu nem podia, mesmo se eu quisesse fazer, eu não teria essa opção, porque como eu fazia, né, vinha semanal ali, o médico até falou, né, Osler, que esse tratamento aí perde o cabelo, tá? Eu falei, não, tudo bem. E de fato isso pra mim não foi. Teve gente que falou, e aí, como é que foi ficar careca? Né? Não foi. É ter aquele pensamento, vai crescer de novo. Vai crescer, né? E, o bom, gente, sentir a água batendo na careca no chuveiro é muito bom, sabe? É uma sensação gostosa, né? Fala, olha, né? Mas não foi, o cabelo foi caindo, aí um dia eu cheguei, falei, sabe de uma coisa? Peguei lá, tava com meus filhos, aí eu mesmo raspei, não quis gravar, fazer aquele momento, né, da Carolina Dickman, botar música, eu falei, não vamos romantizar isso aqui não, né? Sim. Raspei tudo, já tinha comprado os negócios, comecei a usar o lenço, a gente foi indo. E aí, né, voltando pro processo da radioterapia, foi algo muito pesado, onde eu fiquei bem debilitada, onde eu emagreci muito, eu não tinha forças. Ali, sim, foi bem pesado, teve um sofrimento agoniante, sabe? Era muito angustiante mesmo, né? Mas o bom é que Deus, ele moveu, né, no seu tratamento inteiro, né? Assim, ele preparou tudo e não deixou você... E aí, assim, se vocês já viram um pedido, eu falo que esse pedido foi o pedido mais express da minha vida, que eu pedi assim, Deus, eu preciso disso hoje. E Deus fez, sabe? E aí acabou todo o tratamento, eu perdi, até o momento ali eu tinha perdido uns 22 quilos. E aí a médica falou, agora você vai ter que ficar internada, porque nem água tá passando. E, tipo assim, se você tiver uma parada cardíaca, alguma coisa, você não vai resistir, né? Então não adiantou nada. Aí dali fui internada, né? Fiquei lá, entrei numa sexta-feira, hospital muito bom, tudo muito bem. Fiquei internada para poder me alimentar, né? Porque eu não estava comendo nada. E aí botava tramol, e aí eu vomitava mais ainda e tudo. E aí fiquei sexta, sábado, domingo, segunda, terça-feira, eu já estava assim irritada. E aí na quarta-feira de manhã eu mandei uma mensagem no grupo do Ruá de oração, né? Falei, eu não quero, irritada mesmo, sabe? Falei irritada no grupo, né? Eu não quero que peçam para Deus me dar força. Eu não quero que peçam a Deus para eu suportar. Eu quero que peça a Deus para eu comer. Porque se eu não comer, eu não vou sair daqui. E eu não tô mais aguentando isso aqui, né? Ficar lá sozinha. E aí foi. Tinha as lives, né? Porque ainda estava aquele processo meio pandemia, Sim, né? 2021. E aí, antes de começar o culto, né? A pastora Sandra começou a falar, né? Antes de começar e tudo, eu quero pedir à igreja para orar pela irmã Zuleika, né? Todo mundo sabe que ela está passando por um momento, ela deve estar vendo a gente agora, né? Assistindo, realmente estava, né? Assistindo o culto, né? E vamos interceder por ela agora. E aí a pastora, né? Aquela oração, né? Pastora, te amo também, né? Amo toda a igreja. E aí a pastora fez aquele pedido, aquela oração, aquela intercessão. O Ruá de oração entrou no propósito também. À noite acabou o culto, começou a oração e tudo. Dormi. Quando eu acordei, aí entrou uma médica. Olha, eu achei esse produto, essa medicação aqui. Espirra aí na tua garganta para ver se você vai conseguir. Aí eu espirrei. Aí ela me deu um copinho d'água. Quando eu bebi a água, que a água passou, aí eu falei, meu Deus, eu não acredito. Foi muito rápido. Deus orou ontem à noite, não tem 24 horas essa oração. E ali,
Aí eu comecei a tomar remédio, né? Porque tudo era injetável, você era furado o dia inteiro de medir glicose e tudo, e era muito, sabe? E aí ali começou. E aí veio a comida, e aí veio o suquinho, e aí eu mandando, sabe? O agir de Deus ali, né? Assim, ali, sabe? Foi algo que eu falei assim, Deus, tu existe mesmo. E se alguém, sabe? Assim, se alguém tem dúvida que Deus existe e que Deus ouve a oração, Deus ouve a oração. Às vezes ele não vai fazer no teu momento, vai ser no momento dele, mas vai ser no momento exato. No momento que ele precisa, é o momento que Deus vai agir. E foi assim, sabe? Deus agiu naquele momento, porque eu estava agoniada ali, angustiada. O Miguel, sabe? Depois que eu fiquei sabendo, ele caiu. Ele caiu da bicicleta, e aí ele quebrou os dentes e tudo. E meu marido dando aula, a madrinha do mais velho que cuidou dele. Eu falei assim, eu sou mãe, eu queria estar ali com ele, né? Eles não mandavam foto, nada para mim, tentaram, né? Mas eu sei lá, de alguma maneira eu senti, né? Que eu tinha que estar ali. Foi né? falado pro pequeno exatamente que você estava com diagnóstico de câncer? Sim, sim. E ele, qual foi a reação dele? Ele é muito maduro, sabe? O Miguel, ele passou por... Ele acompanhou, né, os episódios de surto, né, do irmão. Então, o Miguel é uma pessoa que ele é muito maduro, sabe? Ele precisou amadurecer. E aí, no momento do câncer, ele era aquele que às vezes ia lá, esquentava comida para mim e me dava, sabe? E eu sempre passava isso para ele, né? E em alguns momentos ele ia comigo na quimioterapia. Mãe, vou lá cuidar, vou lá te ajudar. E te dando né? força, né? Dava força. Aí ia no carro, ia dormindo, eu falava assim, o ajudante. né? Mas... Ele queria estar ali perto de você, né? Mas assim, era muito demorado, né? Sim, então, a sim. maioria das vezes, eu ia só com meu marido mesmo. Quando eu ia na sexta-feira pra tirar o negócio, né? E pegar uma injeção que eu tomava na barriga, aí geralmente ele ia comigo, né? Porque era muito tempo, eu também estudava à tarde, era tarde que eu chegava lá 2h, saía 7h da noite, né? Então, eu estava muito, assim, angustiada, eu queria sair dali, eu fiz esse pedido, né? E Deus atendeu de uma forma, assim, linda, né? Rápida demais, nunca vi, né? Eu já vi pessoas, assim, fazer um jejum hoje... E daqui a um tempo você tem uma resposta, né? Mas assim, orar à noite, 7h da noite começa o culto, fez uma oração, 7h da manhã a médica entrar, né? Com remédio, aí espirra, bebe água, toma remédio, vem comida, você começa a comer, que era aquilo que eu precisava. Eu falei assim, eu não quero mais ser forte, eu não quero ser guerreira, eu não quero suportar, eu quero comer, eu preciso que Deus... mova alguma coisa para eu comer. E só ele pode fazer isso por mim. Só ele tem esse poder. Né? Porque, assim, senão eu tenho que ficar ali, tomando mais medicações, esperando cicatrizar aquilo tudo. Ia demorar muito. E antes desse processo, você era uma pessoa que sempre se cuidou, né? Você sempre fazia seus exames, rotineiro, né? Não quer dizer assim, porque a pessoa não se cuidou. Tem, mas também pode acontecer da pessoa se cuidar, ir ao médico sempre e ter um fator surpresa, né? Sim, então, mas no caso, né, por exemplo, como é que a mulher se cuida? A mulher vai todo ano no ginecologista, mamografia, a gente faz exame de sangue. Ninguém se cuida para prevenir uma dor, uma coisa na garganta. Exatamente. Uma tireoide, um intestino. Uma tireoide. Sempre deixa isso aí de lado, não, né? Mas é onde que acaba aparecendo ali pois no reto. Então, mas assim, uma tireoide você faz, né? Um exame de tireoide, né? Você faz assim, mas a amígdala, até porque eu tinha operado a garganta quando eu era criança, né? Então era algo que não passava nunca na minha cabeça, né? E aí outra coisa, né? Faz o exame, tá bom, da onde veio isso?
né? É HPV? Não, não é HPV. Você fuma? Não. Você bebe? Não. Porque o câncer da amígdala, né, de cabeça e pescoço, ali da garganta, são essas as causas. A maioria da pessoa que tem, ela é fumante e ela faz uso, né, contínuo ali da bebida alcoólica, né? Não deu nada disso. E aí eu lembro que teve uma vez que um oncologista, né, falou assim, então acho que Deus só quis te marcar, sabe? Eu falei assim... É o processo que nós tem que passar, né? Porque assim, a ciência gosta de coisas comprovadas, né? Você teve câncer nisso por conta disso, né? Você tem câncer no intestino disso por conta disso. Mas como é que você tem? Não tinha explicação pra você... Não tinha, né? Não tinha uma explicação ali, né? Depois ele falou, Zuleika, eu acho que como a tua família tem muito algo do cigarro e alguns tios seus faleceram porque tiveram um câncer no pulmão, de repente você vê com algum gene, alguma coisa aí, né? E como 2020, a pandemia, eu trabalhei muito, atendimento online, em casa, não me alimentava bem, tudo, imunidade caiu, estresse, problema, e ele falou assim, pode ter sido isso aí que fez, ativou, né? Que ativou alguma coisa, enfim, uma possível explicação, né? Mas eu acho que foi algo para Deus, né, falar assim, tem algo que vai acontecer com você, mas o controle está nas minhas mãos. Você confia em mim? Eu falo, confio, Deus, né? Então vamos. E passei por esse processo. E você vai vendo que Deus vai preparando tudo. Você falou que começou a querer entrar por essa profissão porque você... levava o seu filho nos psicólogos, no psiquiatra, e ali você foi pegando o gosto, né, da profissão, e Deus já preparando até para esse momento, né? Para que você viesse entender, né, como profissional, eu tenho que ter o equilíbrio, eu tenho que ter ali controlar as minhas emoções, né? Porque se a gente não tiver um controle, a nossa mente, ela tende a dar ruim, vai dar bom, e você tem que ter ali um controle, né? Exatamente, né? Porque a psicologia fala que nós somos um ser bio, psico, social e espiritual. Então, se o seu biológico não tá bom, provavelmente seu psicológico também pode ser abalado, né? Então, no meu caso, o meu biológico não estava bom, mas o psicológico estava. E aí o meu social, né, também não ficou ruim, e o espiritual estava 100%. Glória a Deus. Tinindo, né? O espiritual tava assim, tudo que eu tinha naquele momento ali. Era Deus, era Jesus. Era olhar o amor da minha família, o amor dos amigos, sabe? Que me ajudaram. Das orações, das pessoas. Pessoas que eu nem conheço, né? Que oraram por mim. Então, foi um conjunto de fatores ali que eu olhei para aquilo ali e falei, Deus, muito obrigado, né? Porque eu nunca imaginei que iria passar por isso, mas o Senhor está passando comigo. E se o Senhor está nesse barco aqui, ele não vai afundar. Coisa linda, né, menina? Se Cristo comigo vai, eu irei. Pois é. É verdade, é desse jeito. E Tem aí? alguma pergunta aí? Sim, eu queria perguntar sobre o seu filho. Eu fiquei curiosa sobre o seu filho. Ele tem 30 anos? Ele vai fazer 30 anos agora, dia 18 de janeiro. Matheus, desde novinho, né, tinha um TDAH na escola, né, isso desde o jardim de infância, né, ele tinha essa questão. E aí vamos para médicos, vamos fazendo os tratamentos, fazendo acompanhamento com psicólogo, e foi indo, né? Conseguiu ali com a medicação e tudo, não teve tanto prejuízo escolar, porque a medicação ajudou e tudo. Porém, o transtorno mental, né, do TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, quando esses meninos, né, eles se tornam adultos, eles vão ter outras comorbidades. Então, é muito comum eles terem ou ter o transtorno bipolar, né, que é um transtorno do humor, e também fazer uso de substância, né, porque a própria medicação que dá na infância é uma medicação
que ela é um estimulante, porque como eles não têm foco, então precisa dar foco àquilo ali, Sim, né? precisa todo instante da medicação. Pois é, então naquele momento ali, tá, a gente vai para a escola, toma medicação, e ele não tinha um prejuízo acadêmico, né? Uhum. Porém, eu estava até refletindo hoje, né? Eu falei assim, Deus, ano que vem vai fazer 10 anos que eu tô nesse processo, né? Que aí 2016, 2017, eu estava no nono período da faculdade, ou décimo período da faculdade. Nono ou décimo. E aí, fazendo terapia, né? Que a gente precisa fazer, né? A gente precisa se conhecer, saber como é que é o outro lado, né? Porque a gente, psicóloga, você tá desse lado aqui, mas você precisa saber como é que é o outro lado, né? Como é que é você ali, paciente. E aí, Matheus começou a apresentar alguns comportamentos, né? Muita irritabilidade, muita agressividade, algo estava saindo fora do normal. Eu falei, bom, então tá, vamos lá, levei no médico e tudo, passou um remédio. E aí, dali, um belo dia, né, ele surta, ele começa a ver muito uma série de rei que ele gosta, né, e aí ele surtou, né, que ele era filho desse rei, do Henrique VIII, e nesse surto, eu chego em casa e ele se veste, né, com a roupa, e ali ele começou, né, a surtar. Entrou naquela realidade ali paralela, Entrou né? na realidade paralela. Eu fazia um estágio, assim, Deus prepara tudo, né? Eu lembrei agora, né? Eu fazia um estágio no Centro Psiquiátrico da Gamboa, porque na minha acadêmica, tudo eu programo, né? Então, primeiro eu vou fazer 6 meses na saúde mental e depois eu vou fazer os meus 2 estágios na clínica em terapia cognitivo-comportamental. Então, eu estava fazendo um estágio. Eu tinha acabado de fazer um estágio no Hospital Psiquiátrico da Gamboa, né? No Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro, lá na Gamboa. Então, ali eu tive muito contato. Ali é esquizofrenia, bipolaridade, transtorno de personalidade. É isso ali, né? Uhum. E aí, quando eu cheguei em casa, eu tinha ido na terapia. Quando eu cheguei em casa, ele saiu do quarto com aquela... Eu tinha um casaco que eram assim, uns frufru, né? E aí ele com aquele casaco... eu tinha um negócio lá da bomba, ele botou na cabeça como se fosse uma coroa, aí ele passou, olhou assim. Aí eu falei, deu ruim. Aí falei pro meu marido estava em casa, falei, ó, chama o Magno, né, meu compadre, que a gente vai precisar intervir com o Matheus. E aí, dali ele começou, foi ficando agressivo e tudo, chama a SAMU vem, vamos para emergência psiquiátrica, ali ele fica internado, fiquei internada junto com ele, aí depois de 3 dias internado ele sai, fica um tempo em casa, e aí depois, 3 dias ou 4 dias depois ele volta, porque ele ainda estava em surto ainda, aí voltou, ficou mais 4 dias lá internado, e dali para cá foi todo esse processo de acompanhamento, né, com psiquiatra, todo esse contato, ou seja, literal, né, com a saúde mental. Você está passando um processo com o teu filho, né? E aí, ano passado ele começou, sempre teve isso, né, fazer um uso de drogas esporadicamente, nada pesado, né, assim, sempre foi complicado, né? No momento que eu estava enfrentando o câncer, inclusive, ele pegou um cartão meu e era um dinheiro que eu tinha e aí saiu, foi gastar. Depois ele, ai, mãe, desculpa, eu entrei na mania, né? Porque o bipolar é isso, né? É depressão e euforia, né? Então, quando eles entram na euforia, vai gastar, vai comer, vai beber, tudo que é muito, Sim. Eles vão fazer muito, né? E falei, tá bom. E ano passado ele começou a trabalhar, ele arrumou um emprego,
Nesse emprego, ele saía do Maitá, passava na Central para poder pegar o ônibus para vir. E ali ele entrou no banheiro para poder entrou num bar para poder ir no banheiro e ali ele conheceu, né, algumas pessoas. Fez amizade por ali, né? Fez amizade por ali e ali foi ficando. Só que ele perdeu a mão, né? Porque as pessoas que estavam ali, que fizeram amizade, são pessoas assim, que fazem uso, mas ninguém vende celular, ninguém vendeu tênis. E a ponto dele virar morador de rua. Ele ficou 1 semana morando na rua, né? E foi um momento que estava chovendo, estava frio. E eu ficava assim, meu Deus, eu tô aqui deitada na cama, quentinho. Onde está meu filho? E onde está meu filho, nesse frio, né? Será que tá passando fome? Enfim. E aí saiu, ficou internado. Ficou internado numa casa de recuperação, não se deu bem. Foi pro pastor Renê, ficou um tempo lá e tudo, aí pediu para sair. Como lá ele tem uma questão psiquiátrica, esses lugares tem que ser uma internação onde a pessoa quer, não pode ser compulsória, porque eles não têm, né? Enfermeiro em tudo, né? E aí passou, ficou um pouquinho, aí voltou de novo pra rua e tudo, e aí voltou e pediu realmente uma ajuda. Coloquei ele ficou 3 meses numa clínica. Ele saiu tem 1 mês que ele saiu. Ficou 1 mês bem, voltou, foi na igreja, começou a trabalhar de novo com o pai, né, com meu marido, e levando a vida deles, né, e aí eu coloquei, vamos numa psiquiatra tal, que ela é muito boa, né, psicólogas eu conheço muitas, né, então vamos também fazer a terapia para poder lidar com essas questões, né? Porque a infância dele também foi muito pesada, né? Sofreu muito bullying, não foi uma infância também muito fácil, não, sim. Sabe? Então, essas questões emocionais pegou muito ele, né? E aí voltou, ficou na boa, trabalhando, comprando as coisas dele de novo e tudo, nesse período, né? Nesse tempo agora, né? Foi, acho que 30 dias, né? Ele saiu, foi começo de novembro, ficou novembro todo, né, bem, consciente, né, da abstinência e tudo. E aí, na terça-feira, ele saiu de casa, pegou meu celular, transferiu um dinheiro para a conta dele. Já tinha feito isso antes, né, já tinha me dado alguns prejuízos e tudo. Aí eu consegui mudar algumas configurações do meu celular, mas tinha uma outra conta lá que tinha até pouco, era R$80. Pegou, foi, e aí voltou quarta-feira, né? Muito agitado, agressivo, impondo as coisas. Então é um momento assim de briga, que aí vem a minha infância, sabe? Meu pai e minha mãe, eles tinham muito essas questões de briga, então tudo que é briga, que é discussão, né? As emoções têm memória. E aí eu sou levada para essa memória da infância, né? Então é algo que eu fico muito desconcertada, né? Quando ter briga, ter discussão, né, dele, aí meu marido, mais novo, aí teve uma hora que ele veio, me agrediu, aí o mais novo já ficou, né? O Miguel ficou muito preocupado, aí foi para cima dele, aí você vê aquela situação ali, nossa, foi algo horrível, né? E aí meu sobrinho subiu, me tentou ajudar e tudo, não teve jeito, né? Aí se acalmou, fiquei com ele deitado, tentando conversar, crio umas coisas na cabeça, e quando deu 3 e pouca da manhã, ele saiu. Foi e não voltou. E ainda não voltou. São vários processos, né? Vários processos de cura. Vários processos, né? Pegando esse gancho aí, minha linda, a gente tá indo pro final, né? Passa tão rápido a hora, né? Mas, assim, o que você diria, o que você, como serva, né, do Deus Altíssimo e a profissional da área de psicologia, orienta essas pessoas que estão passando exatamente o que você está passando? Não só na saúde, mas em todas as áreas, como na área... mães que estão chorando por conta dos seus filhos, na saúde, em todas as áreas. E
passa uma mensagem para essas pessoas, como eu acabei de falar, como uma serva, como uma profissional. O que você diria para essas pessoas, né? E com base na paz que excede todo entendimento. Exatamente, né? Assim, a paz que excede todo entendimento, nesse momento, eu não tenho na questão do Mateus, tá? Porque onde ele tá? O que ele tá fazendo? Não sei, né? A gente espera a qualquer momento receber uma notícia ruim. Mas ele já se colocou em tantas situações difíceis, né? E Deus sempre tirou ele do vale, sabe? Então, assim, o que eu posso dizer como mãe, como serva, como profissional da área da saúde mental é que, enquanto a vida há esperança. Eu gosto muito, né, do que teve agora na igreja, né? A vida segue caminhando. Então, se tem vida, tem esperança. Então, use a tua fé, use tudo que você tem a teu favor. Use a fé, mas acredita também nos profissionais da área da saúde, porque é o que a gente tem. Hoje, o que a gente tem para tratar de dependente químico, né? Porque a dependência química, ela não é algo que é só falta de caráter, não. O cérebro da pessoa pede, sabe? O cérebro da pessoa, ela pede aquela droga. E é muito difícil, em algum momento, a pessoa não conseguir frear a vontade. E aí cede, né? Então, eu acho que com amor, a gente também consegue cuidar dos nossos filhos. Não só mães, mas tem esposas que têm maridos também nessa situação. E busca ajuda profissional, porque sozinho não dá. Tem até um programa, não sei se eu posso dar uma dica aqui, né? Que é o Amor Exigente. Vocês podem procurar no YouTube. Eles dão muitas dicas, né? De como lidar, como é ter um dependente químico, como é conviver, né? As limitações que a gente precisa dar, os nãos que a gente precisa dar, porque a gente acaba sendo codependente, né? Codependente emocional. Então, é buscar ajuda, é buscar Deus, porque sem Deus a gente não consegue. Eu creio mesmo, né, que Deus, ele é o provedor, ele é que move profissionais, que move pessoas para nos ajudar, que envia médicos, que envia anjos, sabe? Então, busque ajuda, continue acreditando nesse Deus vivo. E o Salmo 37, né, versículo 5, né, que foi o que eu agora até esqueci, né, que chegai-vos... Não, isso é Tiago, né? Tiago fala, chegai-vos a Deus e ele chegará até vós. Tem outro versículo também que fala, né, que fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Eu me agarro muito nessas coisas, né, nesses versículos. E chegai-vos a Deus, que é o Salmo 37, versículo 5. Chegai-vos a Deus. Amém. E ele chegará até vós. Amém. Então, se você tem algum problema, se achegue a Deus. Abre, né? Ele está batendo na porta, abre a porta e deixa Deus entrar. E quando ele entra, a solução vem, não da nossa maneira como a gente quer, mas da maneira que ele quer. Coisa linda, né? Deixa os seus agradecimentos, Manzuleika. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, agradecer, né, a esse podcast, né, Os Improváveis, por ter me convidado. Eu me sinto honrada, né, por ter sido convidada. Agradecer a minha família no todo, sabe? Eu não quero, né, aos amigos, aos pastores. Eu não quero citar nomes para não ser injusta, né? Mas agradecer. Agradecer primeiramente a Deus por eu estar viva, por eu estar com saúde, por eu hoje não precisar fazer
nenhum acompanhamento a respeito da oncologia. Só fiquei mesmo, né, sem saliva, mas eu não tomo nenhuma medicação, né? Tem uma trombose aqui, a gente toma um remédiozinho aqui, mas nada que me impossibilite. Sim. Né? E é isso aí, né? E a vida segue caminhando. Meus irmãos, quer agradecer alguma coisa, Carlinha de Deus? Só agradecer a Deus por tudo. Gente, eu venho agradecer aqui a cada um que esteve presente nesse programa até hoje, como a nossa irmã Zuleika, que está aqui, que vem abrindo seu coração, vem abrindo a sua casa. Amém. E que cada mensagem lançada aqui entra aí na sua casa. E você vê, eu não estou sozinha, passando por essa dificuldade. Tem pessoas como eu lá fora, passando também pelo mesmo problema. E mais uma vez eu venho te dizer que cada palavra aqui lançada, eu tenho a certeza que não voltará vazia. Permita o Espírito Santo de Deus entrar no seu lar e fazer a obra. Mas clame com vontade. Permita ele entrar no seu lar. Diga, Senhor, eis-me aqui. Faça conforme o teu querer. Amém. Pode doer, porque o Senhor, ele não faz remendo. Ele quebra e ele refaz tudo novamente. E isso às vezes pode doer um pouquinho, mas permita o Espírito Santo de Deus entrar no seu lar. Te agradeço por chegar até aqui, por estar nos acompanhando e que aguarde até o próximo episódio. Muito obrigado. Fique com Deus, meu irmão. Um abraço Amém. aí. Comentem, sigam, ative o sininho e é isso. Beijos. Até a próxima.